Boa noite. Com muita alegria que estamos iniciando o nosso encontro de hoje, mais um momento de aprendizado, um momento de reflexão, um momento de pensarmos de uma maneira um pouco diferente nessa onda hoje, de certa forma, muito repetida, dessas notícias, das informações relacionadas a esse momento que nós estamos vivenciando. Então faz muito bem para o nosso cérebro, faz muito bem para a nossa mente a diversidade de pensamentos. E como nós não somos só matéria, nós também somos espírito, somos alma em evolução no planeta Terra, como que é bom nós entendermos essa demanda espiritual do nosso ambiente psíquico, não é verdade? Pensar diferente, ouvir coisas diferentes, e eu espero surpreender cada um que está hoje conosco aqui com a lição das tartarugas marinhas. Mas antes, como a gente sempre faz, vamos fazer uma oração abençoando o seu ambiente psicológico, abençoando o seu ambiente físico, o seu corpo, o seu organismo, abençoando também o seu lar, a sua família. A oração tem esse poder de abrir as janelas espirituais, de escancarar as portas, deixar a luz entrar e nos fortalecer, enchendo o nosso corpo físico e espiritual de otimismo, de esperança e diante das nossas limitações também das nossas esperanças, né? É a nossa fé acima de tudo. Que esse Jesus, então, abençoe você no seu lar, no seu ambiente íntimo, nos seus pensamentos, e que nós possamos estar sempre sintonizados com o plano maior, com os santos, com os anjos, com os espíritos de luz. Para quem está participando hoje pela primeira vez, esse é um momento curto, São 20 minutos. Nós estamos hoje no episódio número 7 e o objetivo, a motivação é compartilhar o aprendizado que eu tenho tido, confrontando ou ao mesmo tempo relacionando, interagindo as lições da natureza com as lições espirituais, quase todas, se não todas, com o nosso Mestre Jesus Cristo. No caso hoje, nós vamos tratar do aprendizado com as tartarugas marinhas. Vou falar um pouco sobre elas biologicamente e depois eu vou apresentar o que eu tenho aprendido com elas. Antes, gostaria de dizer que no nosso último episódio, no episódio número 6, nós tivemos a lição dos IPs. E sempre terminamos com uma tarefa para a gente exercitar esse aprendizado, Como um educador, eu sei da importância não só da teoria, mas também da prática. Nós aprendemos com os dois aspectos, mas quando eles estão unidos, a gente aprende muito mais. A tarefa da semana foi observarmos as pessoas não só nos momentos que elas estão floridas. Eu vou repetir. Nas nossas fases da vida, nem sempre nós somos flores. E a lição do IP é exatamente essa. Muitas vezes, a árvore está aí, a gente não sabe que é um IP só porque não está com flor. Aí, de repente, ele floresce e a gente fala assim, olha, era um IP, E aí a gente valoriza pela flor e não valoriza o ser integral, Como é importante nós observarmos os nossos familiares, observar os nossos amigos, observar até os nossos inimigos, no sentido de ver coisas boas, quem sabe ver nós mesmos no nosso erro, às vezes, nessa relação, e assim a gente valorizar o todo, porque afinal de contas, todos nós somos almas em processo evolutivo. Daí que o perdão é tão importante, o reconhecimento e a humildade. Faço aqui também um comentário que a minha sogra deixou, e ela tem razão, que eu esqueci no episódio 6 dos IPs, de comentar sobre os IPs verdes. É verdade. Ela tem razão, os IPs verdes são os mais humildes de todos. Por quê? Porque até a flor é verde, com isso eles aparecem pouco, mas são fundamentais no sistema ecológico. O episódio número 7, as tão
adoradas tartarugas marinhas. Primeiro vamos aprender um pouco sobre os aspectos biológicos. Muitas pessoas não sabem que nós temos 3 grupos de quelônios. A classificação é assim, chamado quelônios. Os jabutis, as tartarugas e os cágados. E agora eu vou te explicar, se é que você não sabe, a diferença básica, porque a gente começa sempre o nosso estudo focando a biologia e depois eu faço a interação com o espiritual. Bom, o jabuti é o quelônio, é o animal terrestre. É aquele que fica sempre fora d'água, né? E que tem as patinhas parecendo patinhas de elefante, um animal muito simpático, muito dócil, né? Muito curioso, né, com seu modo de vida. De vez em quando, nessa época do ano, ele desaparece, como se estivesse hibernando. Animal muito esperto. Ele deve estar hibernando agora na época da quarentena. Já pensou? É um animal inteligente ou não é? O jabuti. As baixas temperaturas ele entra em prostração e economiza suas energias, o seu recurso. O bichinho bacana é o jabuti, tá? A gente não pode ter, tá bom? Só com autorização dos órgãos oficiais. Aquele que fica na água doce, as pessoas às vezes chamam de tartaruga, mas não são os cágados, né? Nós que somos biólogos sabemos a diferença. Animal de casco bem achatado, né? Tem um modo peculiar de recolher a sua cabeça dentro do casco. E agora sim, no ambiente marinho, aqui no meu quadro, aqui, no meu escritório, né? Para ilustrar essa reflexão, nós temos as tartarugas propriamente ditas. Que beleza! As tartarugas, você sabia que só existe 7 espécies de tartarugas marinhas no mundo? Não é curioso? E o mais curioso ainda, olha o nosso país, né? De dimensão continental. Das 7 espécies, nós recebemos 5 nos seus movimentos migratórios para a desova em nossas praias. Então, o Brasil, pela grande extensão litorânea, tem o privilégio de receber 5 das 7 espécies de tartarugas marinhas. Ora, vocês sabem que as tartarugas marinhas, elas só saem da água para a desova. A alimentação, a reprodução, o sexo das tartarugas é todo no ambiente aquático. A sua vida social, quando ela acontece, né? A fuga dos predadores, tudo isso acontece no ambiente aquático. E a tartaruga que sai da água é sempre a fêmea. A gente nunca encontra um macho de tartaruga fora da água, certo? E é muito interessante porque a tartaruga marinha, ela demora até 20, 30 anos para chegar à sua maturidade sexual. Então ela nasce pequenininha, né? Vai para a água e depois só de 15 a 20 anos, em média, nós vamos ter essa tartaruga fazendo a sua reprodução, sendo fecundada, e agora o enigma da ciência, né? Ela nasce pequenininha, vai para a água, 20 anos depois ela volta onde ela nasceu e desova. E a ciência ainda não sabe explicar muito bem como que ela se orienta para isso. Olha que coisa, né? Um GPS natural aí, aquático marinho, não é verdade? Agora, as tartarugas são extremamente reprodutoras. Porque numa estação ela pode às vezes desovar de 3 a 7 vezes. E cada desova naquela estação, 100, 150, até mais ovos. E o curioso, a tartaruga desova, bota os ovos e vai embora. E agora é o nosso grande elo entre a biologia das tartarugas marinhas e o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. Eu fiquei muito impressionado quando estudante de biologia, eu estudei dentro dos aspectos reprodutivos dos animais, um conceito chamado cuidado parental. Vejam o que eu aprendi lá. Eu aprendi que as espécies podem ter ou não um cuidado parental. O que é o cuidado parental? É o cuidado dos pais com os filhos, tentando manter o maior índice de sobrevivência naquela
naquela geração. Isso é o cuidado parental. As tartarugas, todas elas, não apresentam cuidado parental. Isso quer dizer o quê? Que a sobrevivência da espécie depende do fator de quantidade de ovos. Porque você já deve saber que o índice de sobrevivência é muito pequeno, né? Então, por exemplo, de cada, né, depende da espécie, mas de cada, vamos dizer, 500 tartarugas que nascem, às vezes uma só se torna adulta. Olha que coisa curiosa. Por quê? Porque a tartaruga não oferece aos filhotes o cuidado assim que eles nascem. Nós chamamos de cuidado parental. Muito bem. Isso quer dizer que o ser humano é uma espécie que oferece o cuidado parental. Por isso que nós temos poucos filhotes e é por isso que nós cuidamos, tentando manter o quê? A oportunidade de sobrevivência, tentando favorecer a sobrevivência. Então, o que as tartarugas marinhas nos ensinam? Que na vida, às vezes, nós precisamos fazer a opção entre quantidade e qualidade. Isso em vários aspectos. E espiritualmente, a gente vai aprendendo com os grandes seres que já avançaram espiritualmente, os líderes espirituais, os seres de luz, que a opção é sempre pela qualidade e não pela quantidade. Isso serve para tudo, né? Serve para alimentação, serve para os relacionamentos, serve para o trabalho, né? Serve para todos os nossos campos que a gente se envolve. A qualidade é mais importante que a quantidade. O sentido é mais importante que a direção. E quando a gente agora passa a abordar o aspecto de convivência humana, e é aqui que nós gostaríamos de chegar, nesse episódio das tartarugas marinhas, a gente vai encontrar o ser humano com a sua habilidade, com o seu dom de cuidar. Essa é uma competência humana, é uma vocação. E como boas tartarugas, nós precisamos fazer uma distinção do risco que a gente corre ao sair da água, é o esforço. E no caso delas, a quantidade, e no nosso caso do ser humano, o esforço do investimento na qualidade da educação e do relacionamento. Então nós temos o cuidado parental. E a gente precisa olhar ao nosso redor e fazer algumas perguntas. Por exemplo, nessa noite de reflexão, quem você cuida? Com quem você desenvolve essa sua habilidade humana? Não só da espécie, mas também do ser evolutivo. Você está cuidando de quem atualmente? A quem você está dedicando o seu cuidado parental? Ou está vivendo como tartaruga? Coloca a vida social de uma maneira generalizada, mas cuida pouco. Qual que é o resultado disso? Pouca sobrevivência nas relações. Segunda pergunta, quem está cuidando de você hoje? A quem você tem a gratidão que está hoje tendo uma atenção amorosa sobre você, sobre o seu estado, sobre a sua realidade? Aí de repente você está numa fase de autopiedade e diz assim, não, ninguém está cuidando de mim. No meu ambiente, por exemplo, de família, no meu ambiente social, de amizades. Então surge a terceira pergunta, por quê? Por que está acontecendo isso? Então são essas abordagens que a gente coloca dentro do coração e a gente faz uma visão geral da nossa vida. Recorda que nós temos o cuidado parental, que é natural para nós o sentimento de acolher, de se importar com o outro, e a gente está vivendo agora muito essa situação da necessidade uns dos outros, do acolhimento. E no ambiente de família,
Não importa se você está tendo agora a oportunidade de educar espíritos na fase de infância, né? Porque todos nós somos almas em evolução. Mas existe um momento muito importante da evolução dos espíritos, que é a fase da infância. O espírito nunca é infantil. Ele sempre é um espírito já em processo evolutivo. Mas a infância serve para quê? Para nós transferirmos, desenvolvermos as virtudes espirituais. Por isso, que mesmo quem tenha 4, 5, 6, né? Antigamente era comum ter famílias com 20, sei lá, 15. A gente ouve notícias assim, filhos, né? Mesmo assim, a mãe cuidava, o pai cuidava, o irmão mais velho, né? Eu sou caçula e eu sei que dos 6 irmãos, todos, de certa forma, cuidaram um pouco de mim por ser o último a nascer, a última tartaruga a sair dos ovos, né? Mas hoje eu tenho 3 tartarugas, né? Aqui na minha residência, no meu lar, no meu compromisso familiar. E qual que é o meu compromisso, então, com essas tartaruguinhas? É não ser tartaruga, é ser, na verdade, um ser humano. É ter um cuidado parental. Para quê? Para garantir a sobrevivência. A sobrevivência física? Não. A sobrevivência espiritual. Hoje está sendo muito valorizado as inteligências emocionais. Hoje está se falando muito nas habilidades socioemocionais. Por quê? Porque não só no ambiente interpessoal, mas também no ambiente de trabalho, os especialistas, as pessoas que ficam pensando o futuro, estão todas dizendo o mesmo discurso. São essas habilidades que realmente vão fazer falta e que serão necessárias para qualquer tipo de nova humanidade. Então, e fica aí nessa noite a nossa lição das tartarugas, falando sobre o seu comportamento de produzir muitos ovos e não cuidar, e dizer que nós, como espécie diferenciada, temos um compromisso muito grande de cuidar de nós e dos nossos familiares. O livro da Esperança, um pequeno trecho para enriquecer a nossa reflexão final. É aí, no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, que a providência divina nos experimenta a madureza mental ou o proveito dos bons conselhos que ministramos. Nós que, de vez em vez, desembolsamos sorrindo pequena parcela de recursos amoedados em benefício dos outros, estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós. Olha aí o cuidado parental. Não apenas mobilizando as possibilidades materiais. Agora vem a melhor parte, a parte final. Mas também apoio e compreensão, disciplina e exemplo, resguardando as forças que nos asseguram felicidade. Preparado para essa tarefa da semana? Vamos lá? A tarefa do episódio 7 é muito bonita, é muito simples. Já que as tartarugas não cuidam dos seus filhotes, nós vamos fazer um exercício diferente essa semana. Cada um de nós está sendo convidado agora a escolher uma pessoa. E nós vamos cuidar dessa pessoa nessa semana, sem que ela saiba, um verdadeiro amigo ou um irmão ou um parente oculto, exercitando também a humildade. Tá bom? Muito obrigado, estou vendo aqui grande participação de amigos, né? De alunos, e eu agradeço muito aí o carinho desse estudo junto. Vocês me motivam, né, a buscar as minhas lições da natureza, a aprender também sobre a vida espiritual. E esses 20 minutos, para mim, tem sido um momento de grande equilíbrio espiritual e mental, por mudar completamente os meus canais de pensamento. Eu espero que esteja mudando também o seu. Uma boa noite, aproveitem essa noite e não se esqueçam, cuidado parental
é o cuidado que nós devemos ter com os seres humanos que estão conosco. Uma boa noite a todos e até o próximo episódio, episódio 8. Adeus!